Regressei a Eton. Tentei tirar tudo isso da cabeça. Tentei me concentrar nas tarefas escolares. Tentei permanecer calmo. Escutava sem parar meu infalível CD relaxante. Sons do Okavango. 40 faixas. Grilos, babuínos, temporal, trovão, aves, leões e hienas brigando pela presa. À noite, com as luzes apagadas, punha o volume no máximo até a Manor House tremer, até o lugar soar como um afluente do Okavango. Devia ser duro para os outros rapazes, mas só assim eu conseguia dormir. Depois de alguns dias, o encontro com Marco sumiu da minha consciência. Começou a parecer que tinha sido um pesadelo. Mas daí acordei para o verdadeiro pesadelo. A manchete em letras garrafais na primeira página. O vergonhoso vício de Harry. Janeiro de 2002. Espalhadas por 7 páginas dentro do jornal estavam todas as mentiras que Marco me apresentara, e muito mais. A matéria não só me caluniava como sendo um usuário de drogas habitual, como também afirmava que recentemente eu estivera em uma clínica de reabilitação, uma rehab. A editora do tabloide pusera suas patas em fotos de Marco e eu visitando um centro de reabilitação no subúrbio, meses antes. Atividade rotineira em minhas obras de caridade enquanto príncipe. E mudara o contexto das imagens, fazendo delas um suporte visual para sua ficção difamatória. Vi as fotos e li a matéria em estado de choque. Fiquei enojado, horrorizado. Imaginei todo mundo, meus conterrâneos, lendo essas coisas, acreditando nelas. Dava para ouvir as pessoas pela Camberwell inteira fofocando sobre mim. Puxa, o menino é uma desgraça. Coitado do pai, depois de tudo o que passou. Além do mais, a ideia de que aquilo fora em parte obra da minha própria família, meu pai e minha futura madrasta, partia meu coração. Haviam encorajado esse absurdo, arriscando arruinar minha vida, para tornar a deles um pouco mais fácil. Liguei para o Willy. Eu estava sem palavras. Ele tampouco sabia o que dizer. Foi solidário e mais do que isso. Sacanagem, Harold. Em alguns momentos ficava até mais furioso do que eu com a coisa toda, pois estava por dentro de outros detalhes sobre o relações públicas e os acordos de bastidores que levaram a esse sacrifício público do reserva. E, no entanto, ao mesmo tempo, assegurou-me que nada havia a ser feito. Era coisa do papai, coisa da Camila, coisas de quem vivia na realeza. Era nossa vida. Liguei para Marco, ele também foi solidário. Pedi que me lembrasse. Como era mesmo o nome dessa mulher? Ele disse, guardei-o na memória. Mas durante todos esses anos tenho evitado pronunciá-lo e não vou reproduzi-lo aqui. Quero poupar o leitor, bem como eu mesmo. Além do mais, como é possível ser coincidência que o nome da mulher que inventou que eu fora para a reabilitação seja um perfeito anagrama para Rehab Cooks, doido da reabilitação? Será que o universo não está querendo me dizer alguma coisa aqui? Quem estou deixando de escutar? Durante várias semanas, os jornais continuaram a requentar as calúnias de Rehab Cooks, junto com vários relatos inéditos e igualmente mentirosos dos acontecimentos no Clube H. A descrição de nosso clube adolescente, razoavelmente inocente, soava como a alcova de Calígula.
Nessa época, uma das amigas mais queridas de papai visitou Highgrove, ela e o marido. Papai me pediu para lhes mostrar a propriedade. Levei-os aos jardins, mas eles não estavam nem aí para suas alfazemas e madressilvas. A mulher perguntou ansiosa: Onde fica o Clube H? Era uma leitora ávida dos jornais. Eu a conduzi à porta, abri, apontei a escadaria escura. Ela respirou fundo, sorriu. Aí até cheira a maconha. Mas não cheirava. Cheirava a umidade vinda do chão, das pedras, do musgo. Cheirava a flores colhidas, terra limpa e talvez um vestígio de cerveja. Um aroma agradável, totalmente orgânico. Mas o poder da sugestão dominara aquela mulher. Mesmo quando jurei que não havia maconha alguma, que nunca tínhamos usado drogas ali embaixo, ela piscou para mim. Achei que fosse me pedir para lhe vender alguns gramas. Nossa família não estava mais aumentando. Não havia casamentos novos no horizonte, novos bebês. As famílias de meus tios e tias, Sophie e Edward, Ferg e Andrew, haviam parado de crescer. A de papai também, claro. Entráramos em um período de êxtase. Mas agora, em 2002, eu me dava conta, todos nós nos dávamos conta, de que a família não permanecera estática, afinal. Estávamos prestes a encolher. Tanto a princesa Margaret como Gangan andavam mal de saúde. Eu não conhecia a princesa Margaret, que chamava de tia Margot. Sim, era minha tia-avó. Partilhávamos 12,5% do DNA. Passávamos juntos os feriados prolongados. Contudo, ela era quase uma perfeita estranha. Como a maioria dos britânicos, eu a conhecia apenas por cima. Estava inteirado dos contornos gerais de sua triste vida. Grandes amores frustrados pelo palácio. Exuberantes fases destrutivas estampadas nos tabloides. O casamento às pressas, que pareceu condenado de cara e terminou saindo pior do que a encomenda. Seu marido deixava bilhetes venenosos pela casa, listas aviltantes do que havia de errado com ela. 24 motivos para odiar você. Quando pequeno, a única coisa que sentia por ela era certa pena e bastante nervosismo. Ela podia matar uma planta com o olhar. Em geral, sempre que a via por perto, eu mantinha distância. Nas mais do que raras ocasiões em que nossos caminhos se cruzavam, quando se dignava a me notar, a falar comigo, eu ficava imaginando se teria alguma opinião formada a meu respeito. Pelo jeito, nenhuma. Ou, considerando seu tom, sua frieza, a opinião não era grande coisa. Até que, certo Natal, ela elucidou o mistério. A família inteira se reunia para abrir os presentes, como sempre na véspera de Natal. Tradição alemã que sobreviveu à anglicização do sobrenome familiar de Saxe-Coburg-Gotha para Windsor. Estávamos em Sandringham, em um salão como uma longa mesa coberta por uma toalha branca e cartões brancos com nomes. Segundo o costume, no início da noite, cada um localizava seu lugar e parava diante de sua pilha de presentes. Depois, subitamente, todos passavam a abri-lo ao mesmo tempo. Era uma bagunça. Dezenas e dezenas de familiares falando, desatando laços, rasgando papéis de embrulho. Parado diante da minha pilha, decidi abrir primeiro o presente menor. A etiqueta dizia:
da tia Margot. Ergui o rosto, procurando-a, e exclamei: Obrigado, tia Margot. Espero que goste, Harry. Rasguei o papel. Era uma caneta? Falei: Oh, uma caneta! Uau! Ela disse: É, uma caneta. Falei: Obrigado mesmo. Mas não era uma caneta qualquer, comentou minha tia. Havia um minúsculo peixe de plástico enrolado em torno dela. Falei: Ah, uma caneta peixe. Então tá. Pensei comigo mesmo. Essa foi cruel. Ocasionalmente, à medida que ficava mais velho, ocorria-me que tia Margot e eu deveríamos ter sido amigos. Tínhamos tanta coisa em comum, 2 reservas. A relação entre ela e vovó não era uma equivalente exato da minha com Willie, mas muito perto disso. A rivalidade em ebulição, a competição intensa, sustentada sobretudo pela irmã mais velha. Tudo soava familiar. Tia Margot também não era muito diferente da mamãe. Ambas rebeldes, ambas rotuladas como irresistíveis. Pablo Picasso era um dos muitos homens obcecados por Margot. Assim, meu primeiro pensamento quando soube no início de 2002 que ela passava por problemas de saúde foi desejar ter tido mais tempo para conhecê-la. Mas era tarde demais para isso. Ela não conseguia mais cuidar de si mesma. Depois de queimar horrivelmente o pé em um banho, ficou confinada a uma cadeira de rodas e, segundo ouvi dizer, o declínio foi rápido. Quando morreu, em 9 de fevereiro de 2002, a primeira coisa que me ocorreu foi que seria um duro golpe para Gangan, cuja saúde também se deteriorava. Vovó tentou convencer Gangan a não ir ao enterro, mas Gangan se forçou a deixar a cama e pouco depois sofreu uma queda feia. Foi papai que me contou que ficara confinada ao leito em Royal Lodge, a ampla casa de campo em que vivera parte do tempo nos últimos 50 anos, quando não estava em sua residência principal, Clarence House. Royal Lodge ficava 5 quilômetros ao sul do castelo de Windsor, dentro do grande parque de Windsor, ainda propriedade da coroa, mas, como o castelo, com um pezinho em outro mundo. Tetos vertiginosamente elevados, um caminho de cascalho serpenteando serenamente por vívidos jardins. Construída não muito depois da morte de Cromwell. Era um consolo saber que Gangan estava ali, em um lugar que eu sabia que ela adorava. Em sua própria cama, afirmou papai, e sem sofrer. Vovó passava bastante tempo com ela. Dias depois, eu estudava em Eton quando atendi a ligação. Gostaria de conseguir me lembrar de quem era a voz na outra ponta. Um cortesão, creio. Lembro que foi pouco antes da Páscoa. O tempo estava limpo e quente. A luz filtrando obliquamente por minha janela, cheia de cores vívidas. Alteza, a rainha mãe faleceu. Corta para Willie e eu, dias depois. Ternos escuros, rostos voltados para o chão, olhares dominados pelo déjà-vu. Caminhamos vagarosamente atrás da carruagem de artilharia ao som das gaitas de foles. Centenas delas. A música me catapultou de volta. Comecei a tremer. Empreendemos novamente a odiosa caminhada à abadia de Westminster. Então entramos em um carro, juntamo-nos ao cortejo. Partindo do centro da cidade, ao longo da Whitehall, depois pela Mall,
até a Capela de São Jorge. Durante toda a manhã, meu olhar se dirigiu ao topo do caixão de Gangan, onde sua coroa repousava. Os 3.000 diamantes e a cruz incrustada cintilavam ao sol primaveril. No centro da cruz havia um diamante do tamanho de uma bola de cricket. Mais que apenas uma pedra, na verdade, o maior diamante do mundo, um monstro de 105 quilates chamado Koh-i-Noor, o maior diamante jamais visto por olhos humanos, adquirido no auge do Império Britânico. Roubado, segundo alguns. Ouvira dizer que era capaz de hipnotizar e também que era amaldiçoado. Homens lutaram por ele, morreram por ele, e por isso se afirmava que a maldição era masculina. Só mulheres podiam usá-lo. Era estranho, depois de tanto prantear apenas, festejar. Pois, meses mais tarde, o Jubileu de Ouro chegou. 50º aniversário do reinado de vovó. Por 4 dias no verão de 2002, Willie e eu passamos o tempo todo nos enfiando em uma roupa elegante após outra, entrando em um carro preto após outro, indo apressadamente a mais uma festa ou desfile, recepção ou baile de gala. A Grã-Bretanha estava em êxtase. As pessoas dançavam nas ruas, cantavam nos balcões e terraços. Todo mundo vestia alguma versão da bandeira do Reino Unido, a Union Jack. Em uma nação conhecida por sua reticência, era uma expressão surpreendente de alegria desenfreada. Surpreendente para mim, pelo menos. Vovó não parecia surpresa. Fiquei admirado de constatar como ela não se surpreendera. Não que não sentisse emoção alguma, pelo contrário, sempre considerei vovó dotada de todas as emoções humanas normais. É que simplesmente ela sabia melhor que o resto de nós mortais como controlá-las. Permaneci a seu lado ou às suas costas durante boa parte da semana do Jubileu de Ouro, e muitas vezes pensei: se isso não conseguir comovê-la, ela certamente fez por merecer sua reputação de serenidade imperturbável. Nesse caso, será que não sou adotado? Porque estou uma pilha de nervos. Havia diversos motivos para meu nervosismo, mas o principal era um escândalo em fermentação. Pouco antes do jubileu, eu fora chamado por um dos cortesãos da vovó a seu pequeno escritório e, sem mais delongas, o sujeito foi logo perguntando: Harry, você anda cheirando cocaína? Lembranças do meu almoço com Marco. O quê? Eu? Como pode? Não. Bom, pode acontecer de ter uma foto sua por aí? É possível que alguém por aí tenha uma foto sua cheirando cocaína? Meu Deus, não! Isso é ridículo. Por quê? Ele explicou que fora procurado por um editor de jornal que alegava estar em posse de uma foto do príncipe Harry cheirando uma carreira. É um mentiroso, não é verdade. Entendo, seja como for, esse editor se dispôs a trancar a foto no cofre para sempre. Mas em troca, quer sentar com você e explicar que o que está fazendo é muito prejudicial. Ele quer lhe oferecer alguns conselhos de vida. Ah, que ideia mais pervertida e traiçoeira, insidiosa, na verdade, porque se eu concordar com esse encontro, estarei admitindo minha culpa. Certo, pensei. Depois de Rehab Cooks, todos querem tirar uma casquinha. Ela dera um golpe certeiro e agora a concorrência fazia fila para ver quem seria o próximo.
Quando isso vai acabar? Assegurei-me de que o editor não tinha nada, que estava apenas blefando. Devia ter escutado algum rumor e estava sondando. Mantenha o curso, disse a mim mesmo, e em seguida afirmei ao cortesão que podia pagar para ver com o jornalista, negar enfaticamente a alegação, recusar a oferta. Acima de tudo, dizer não à proposta do encontro. Não vou me submeter a nenhuma chantagem. O cortesão assentiu. Feito. Claro que eu andava mesmo cheirando nessa época, na casa de campo de alguém, em um fim de semana praticando tiro. Ofereceram-me uma carreira e desde então eu voltara a usar em mais algumas ocasiões. Não achei muita graça. Não me deixou particularmente feliz, como parecia fazer com todos à minha volta, mas me fez sentir diferente, e esse era o objetivo principal. Sentir diferente. Eu era um jovem de 17 anos profundamente infeliz, disposto a tentar qualquer coisa capaz de alterar o status quo. Ao menos era isso que eu pensava. Nessa época era capaz de mentir para mim mesmo com a mesma facilidade com que mentira para o cortesão. Mas agora me dava conta de que o preço a pagar seria alto demais. O risco superava de longe a recompensa. A ameaça de exposição, a perspectiva de arruinar o jubileu de ouro da vovó, andar no fio da navalha, com a imprensa enlouquecida. Nada disso valia a pena. Vendo pelo lado positivo, até que me sairia bem nesse jogo. Depois de eu pagar para ver, o jornalista ficou quieto. Como suspeitei, não havia falta alguma. E, quando sua tramóia não funcionou, acabaram as insinuações. Ou não exatamente. Ele se insinuou em Clarence House e ficou muito amigo de Camila e papai. Fiquei com vergonha por mentir, mas também senti orgulho. Acuado no canto, diante de uma crise horrivelmente assustadora, eu não exibira nenhuma serenidade, como vovó, mas ao menos conseguia projetar uma imagem. Incorporei um pouco de seu superpoder, seu heróico estoicismo. Não gostei nem um pouco de bancar o sonso com o cortesão, mas a alternativa teria sido 10 vezes pior. Então, bom trabalho? Talvez eu não fosse adotado. Afinal de contas, na terça-feira, dia culminante do jubileu, milhões observaram vovó fazer o trajeto do palácio até a igreja. Um serviço de ação de graças especial. Ela e vovô iam numa carruagem de ouro. O veículo todo, cada palmo quadrado, em dourado brilhante. Portas de ouro, rodas de ouro, capota de ouro e, encimando tudo, uma coroa de ouro, altivamente erguida por 3 reluzentes anjos banhados em ouro. A carruagem fora construída 13 anos antes da Revolução Americana de 1776 e ainda funcionava como nova. Conforme rodava depressa pelas ruas levando meus avós, em algum lugar ao longe um coro imenso entoava a plenos pulmões o hino da coroação. Regozijem-se, regozijem-se. Conseguimos, conseguimos. Pois até mesmo para o mais rabugento antimonarquista era difícil não ficar ao menos um pouco arrepiado. Houve um almoço nesse dia, acho, e uma festa à noite, mas tudo pareceu ligeiramente anticlimático. O evento principal, concordavam todos, ocorrera na noite anterior, nos jardins defronte ao Palácio de Buckingham, a apresentação de alguns dos maiores artistas musicais do século.
Paul McCartney cantou Her Majesty. Brian May, do terraço, tocou God Save the Queen. Que coisa mais maravilhosa, muitos disseram. E que coisa mais miraculosa vovó ser tão descolada, tão moderna, a ponto de permitir, na verdade, apreciar todo aquele rock moderno. Sentado exatamente atrás dela, não pude deixar de pensar o mesmo. Vendo-a tamborilar com o pé e balançar no ritmo, senti vontade de abraçá-la. Porém, claro, não fiz isso. Absolutamente fora de questão. Eu nunca fizera aquele gesto e era incapaz de imaginar qualquer circunstância em que tal ação pudesse ser sancionada. Havia uma história famosa de mamãe tentando abraçar vovó. Na verdade, foi mais um mergulho do que um abraço, a se crer nas testemunhas oculares, com vovó desviando para evitar o contato. E a coisa toda terminou de forma muito constrangedora, com olhares para os lados e desculpas murmuradas. Sempre que tentava imaginar a cena, vinha-me à mente a ação frustrada de um batedor de carteiras ou de um jogador de rugby sendo interceptado. Observando vovó curtir Brian May, pensei se papai alguma vez tentara. Provavelmente não. Quando tinha 5 ou 6 anos, vovó o deixou sozinho e partiu em viagens oficiais por vários meses. Ao voltar, o cumprimentou com um firme aperto de mão. O que devia ser mais do que ele jamais obtivera de vovô. Na verdade, ele era tão distante, tão ocupado, viajando e trabalhando, que mal via papai em seus primeiros anos de vida. O show continuou e comecei a ficar cansado. Estava com dor de cabeça por causa da música alta, bem como do estresse das últimas semanas. Mas vovó não mostrava o menor sinal de esmorecer. Seguia aguentando firme. Continuava tamborilando e gingando. De repente, olhei com mais atenção. Notei alguma coisa em seus ouvidos. Alguma coisa dourada? Dourada como a carruagem de ouro. Dourada como os anjos de ouro. Inclinei-me um pouco para a frente. Talvez não fosse exatamente dourada. Não, estava mais para amarelo. Plugs de ouvido amarelos. Baixei o rosto para o colo e sorri. Quando tornei a olhar, observei com prazer vovó acompanhando o ritmo da música que não podia escutar, ou da música da qual encontrara um modo astucioso e sutil de se distanciar, de controlar. Mais do que nunca, tive gana de dar um abraço naquela mulher. Sentei para conversar com papai nesse verão, possivelmente em Balmoral, embora talvez fosse em Clarence House, onde ele agora morava mais ou menos em período integral. Havia se mudado pouco depois da morte de Gangan, e onde quer que morasse, eu também morava. Quando não estava morando em Manor House. Com meu último ano em Eton chegando ao fim, papai queria perguntar sobre como eu imaginava minha vida depois da escola. A maioria dos meus colegas estavam a caminho da universidade. Willie já entrara para a St. Andrews e vinha se saindo muito bem. Henners acabara de obter sua qualificação na Harrow School e planejava ir para a Newcastle. E você, menino querido, já parou para pensar no futuro? Ora, já, claro que sim. Por muitos anos eu falara com toda seriedade em trabalhar no resort de esqui em Lake and Alberg, onde mamãe costumava nos levar. Que lembranças maravilhosas! Mais especificamente,
Queria trabalhar no lugar de fundi, no centro da cidade, que mamãe adorava. Aquele fundi podia mudar sua vida. Eu era mesmo louco por aquilo. Mas agora eu explicava a meu pai que desistira da fantasia do fundi, e ele suspirou aliviado. Em vez disso, eu considerava a ideia de me tornar instrutor de esqui. Papai voltou a ficar tenso, fora de questão. Certo, longa pausa. E que tal guia de safari? Não, menino querido. Aquilo não ia ser nada fácil. Parte de mim queria fazer alguma coisa ridícula de verdade, totalmente fora da caixa, que fizesse todos na família, no país, endireitar o corpo e dizer: Mas parte de mim queria cair fora, sumir, como fez mamãe, e como fizeram outros príncipes. Não houve alguém assim na Índia. Muito tempo antes, um sujeito que simplesmente deixou o palácio e foi sentar sobre uma aprazível figueira de bengala? Havíamos lido a respeito na escola, ou pelo menos deveríamos ter lido. Mas outra parte de mim era imensamente ambiciosa. Supunha-se que o reserva não tivesse ou não devesse ter ambições. Supunha-se que membros da realeza não tinham aspirações de carreira nem ansiedades. Você é da família real, ganha tudo de bandeja, por que se preocupar? Mas, na verdade, eu era muito preocupado em seguir meu próprio caminho, encontrar meu propósito no mundo. Não queria ser um desses indolentes que ficam bebericando coquetéis, provocando o revirar de olhos nas reuniões familiares, evitados por todo mundo. Houve um bocado de gente assim na minha família por séculos. Na verdade, papai também podia ter se tornado um deles. Sempre fora desencorajado do trabalho duro, contou-me. O herdeiro era aconselhado a não fazer coisas demais, a não se esforçar demais, por receio de ofuscar a monarca. Mas ele se rebelara, dera ouvidos à sua voz interior, descobrira o trabalho que o empolgava. Queria isso para mim. Foi por isso que ele não me pressionou a ir para a universidade. Sabia que não estava no meu DNA. Não que eu fosse contra a universidade em si. De fato, a Universidade de Bristol parecia interessante. Dera uma espiada nos folhetos. Cheguei a considerar História da Arte. O curso era pródigo em garotas bonitas. Mas simplesmente não conseguia me imaginar passando anos debruçado sobre livros. Meu orientador pedagógico em Eton, tampouco. Ele me disse na lata: a universidade não faz seu tipo, Harry. Agora papai referendava o veredito. Não era segredo, falou delicadamente, que eu estava longe de ser o acadêmico da família. Não disse isso como uma alfinetada. Mesmo assim, estremeci. Ele e eu demos voltas e mais voltas, e mentalmente eu ia de um lado para o outro, e por um processo de eliminação, acabamos no exército. Tinha tudo a ver. Alinhava-se a meu desejo de estar fora da caixa, de sumir. O exército me protegeria dos olhares sequiosos do público e da imprensa. E também se adequava à minha esperança de fazer algo realmente importante. E combinava com minha personalidade. Meu brinquedo preferido quando criança sempre foram soldados em miniatura. Eu costumava passar milhares de horas planejando e travando batalhas épicas nos jardins projetados por Rosemary Verey, em Highgrove. Também encarava toda partida de paintball como se o futuro da Commonwealth dependesse daquilo. Papai sorriu.
Sim, menino querido, o exército parece perfeito para você. Mas primeiro, acrescentou, muita gente tirava um ano sabático só por tirar. Papai, porém, considerava o ano sabático um dos períodos mais formativos na vida da pessoa. Viaje pelo mundo, menino querido. Viva algumas aventuras. Assim, sentei para conversar com Marco e tentei entender como seriam essas aventuras. Decidimos-nos primeiro pela Austrália. Passar metade do ano trabalhando em uma fazenda. Excelente! Quanto à segunda metade do ano, disse a Marco que gostaria de participar do combate à AIDS. Seria um modo de homenagear mamãe, uma continuação explícita de sua obra, era desnecessário dizer. Marco se foi, fez algumas pesquisas, voltou a me procurar e disse: Lesotho. Nunca ouvi falar, confessei. Ele me explicou, um país sem acesso ao mar, um país encantador, na fronteira da África do Sul. Muita carência, trabalho de sobra a ser feito. Fiquei exultante. Um plano, finalmente. Pouco depois, visitei Renners, um fim de semana em Edimburgo, outono de 2002. Fomos a um restaurante e lhe contei tudo a respeito. Vai ser ótimo para você, Ras. Ele também estava tirando um ano sabático na África Oriental. Uganda, pelo que me lembro, trabalhando numa escola rural. No momento, porém, tinha um emprego de meio período na Ludgrove, trabalhando como marionete. O termo ludgroviano para um faz-tudo. Era um trabalho muito legal, disse. Tinha de ficar com as crianças, consertar o que aparecesse. Além disso, provoquei todos os morangos e cenouras de graça que puder comer. Mas ele levava o assunto muito a sério. Gosto de lecionar, Ras. Oh, conversamos com empolgação sobre a África. Fizemos planos de nos encontrar lá. Depois de Uganda, depois da faculdade, Renners provavelmente também entraria para o exército. Iria ser um Green Jacket. Não era exatamente uma escolha. Sua família era formada por gerações de militares. Falamos sobre nos encontrar ali também. Quem sabe um dia a gente se pegue marchando para a batalha lado a lado, dissemos. O futuro. A gente se perguntava o que ele nos reservaria. Eu me preocupava com isso, mas Renners não. Ele não levava o futuro a sério. Não levava nada a sério. É viver um dia de cada vez, Ras. Esse era Renners, eternamente. Eu invejava sua tranquilidade. Mas, por ora, estava a caminho de um cassino em Edimburgo. Perguntou se gostaria de ir junto. Ah, não posso, respondi. Ser visto em um cassino, nem pensar. Causaria um escândalo daqueles. Que pena, falou. Até mais, dissemos ambos, prometendo voltar a conversar em breve. 2 meses mais tarde, um domingo de manhã, pouco antes do Natal de 2002. A notícia deve ter chegado na forma de uma ligação, embora apenas muito vagamente eu me lembre de segurar o telefone e escutar as palavras. Renners e outro rapaz, saindo de uma festa perto de Ludgrove, bateram contra uma árvore. Embora o telefonema seja um borrão, lembro-me vividamente da minha reação, a mesma de quando papai me contou sobre mamãe. Certo, então Renner sofreu um acidente. Mas ele está no hospital, certo? Ele vai ficar bem? Não, não iria. E o outro rapaz, o motorista, estava em estado crítico. Willie e eu fomos ao enterro, uma pequena igreja paroquial na rua onde Renners crescera.
Lembro-me de centenas de pessoas espremidas nos bancos de madeira rangentes. Lembro-me, depois da cerimônia, de entrar na fila para abraçar os pais de Henners, Alex e Claire, e seus irmãos, Thomas e Charlie. Acho que, enquanto esperávamos, escutei conversas sussurradas sobre o acidente. Tinha neblina. Não iam longe. Mas onde estavam indo? E aquela hora da noite? Estavam numa festa e o som pifou. Daí foram correndo buscar outro. Não! Iam pegar o CD player emprestado com um amigo. Era bem perto, sabe? Não se preocuparam em pôr o cinto. Como mamãe. E contudo, diferente de mamãe, não havia como eu transformar isso em um sumiço. Era morte mesmo, sem a menor sombra de dúvidas. Além disso, ao contrário de mamãe, Henners não estava tão rápido, porque ninguém o perseguia. 30 quilômetros por hora, no máximo, disseram todos. E, no entanto, o carro entrou direto numa árvore velha. As antigas, alguém explicou, são bem mais duras do que as novas. Não me deixaram sair de Eton enquanto eu não atuasse. Diziam o seguinte: eu tinha de tomar parte em uma de suas peças formais para poderem carimbar minha passagem e me soltar na natureza. Soava ridículo, mas o teatro era mortalmente sério em Eton. O departamento de teatro encenava diversas produções anualmente, e a do final do ano sempre era a mais importante de todas. No fim da primavera de 2003, seria Muito Barulho por Nada, de Shakespeare. Fui escolhido para fazer Conrado, um personagem menor, entre outras coisas, chegado num copo, talvez um pouco chegado demais, proporcionando à imprensa todo tipo de deixa espertinha para também me chamar de bêbado. Ora, mas isso não é imitar a realidade? As histórias se escreviam sozinhas. O professor de teatro de Eton não comentou nada sobre imitar a realidade quando me deu o papel. Disse apenas que eu seria Conrado. Procure se divertir, Harry. E não questionei seus motivos. Não os teria questionado nem se suspeitasse de que estava fazendo isso de sacanagem, pois eu queria sair de Eton, e para sair de Eton você tinha de atuar. Entre outras coisas, estudando a peça descobri que era equivocado e reducionista focar no consumo alcoólico de Conrado. O sujeito era verdadeiramente fascinante, leal, só que também fraco, cheio de conselhos, mas também facilmente influenciado pelos outros. Acima de tudo, um palhaço com a função de proporcionar algumas risadas, incluindo certa urinação pública bem cronometrada. Foi fácil para mim entrar num papel assim e descobrir nos ensaios que possuía um talento oculto. Acontece que pertencer à realeza não era tão diferente assim de pisar em um palco. Atuar é atuar, não importa o contexto. Na noite de estreia, meu pai sentou bem no meio de um teatro Farrer, lotado, e ninguém se divertiu mais do que ele. Lá estava seu sonho transformado em realidade. Um filho fazendo Shakespeare, e ele tirava o máximo proveito. Gargalhava, urrava, aplaudia, mas, inexplicavelmente, sempre nos momentos errados. Uma bizarra falta de time. Ficava mudo quando todos riam. Ria quando todos ficavam em silêncio. Era mais do que visível, uma maldita distração. O público achou que papai fosse um ator infiltrado, parte da apresentação. Quem é aquele ali, rindo de coisa nenhuma? Oh, é o príncipe de Gales?
Depois, na coxia, papai era só elogios. Você foi maravilhoso, menino querido. Mas não consegui disfarçar a irritação. Qual o problema, menino querido? Pai, você ria sempre na hora errada. Ele ficou pasmo. Eu também estava. Como era possível que não fizesse ideia do que eu estava falando? Aos poucos ficou claro. Ele me contara certa vez que, quando tinha a minha idade, atuando numa peça de Shakespeare em sua escola, vovô apareceu e fez exatamente a mesma coisa. Riu, sempre na hora errada. Um completo papelão. Papai reproduzira o que seu pai fizera? Por que esse era o único modo de ser pai que conhecia? Ou seria alguma coisa mais subliminar, a expressão de um gene recessivo? Estaria toda geração fadada a repetir involuntariamente os pecados da precedente? Eu queria saber e poderia ter perguntado, mas não era o tipo de assunto em que pudesse tocar com papai ou com vovô. Assim, tirei isso da cabeça e tentei me concentrar na parte boa. Papai está aqui, disse a mim mesmo, e está orgulhoso. E isso não é pouca coisa. Era mais do que tinham muitos rapazes. Agradeci a ele por vir, dei-lhe um beijo em cada bochecha. Como diz Conrado, não poderiam os seus desgostos e inquietações servir-lhe de alguma coisa? Terminei os estudos em Eton em junho de 2003, graças a horas de trabalho duro e algumas aulas particulares extras providenciadas por papai. Nada mal para alguém tão pouco acadêmico, tão limitado, tão distraído. E embora não estivesse exatamente orgulhoso de mim mesmo, pois não sabia como sentir orgulho de mim mesmo, notei uma nítida suspensão em minha incessante autocrítica interna. E então fui acusado de colar. Uma professora de artes apresentou as evidências, que se revelaram não ser evidência alguma. Revelaram-se ser absolutamente nada, e posteriormente fui inocentado pela junta examinadora. Mas o estrago estava feito. A acusação pegou. Arrasado, eu queria fazer um pronunciamento, dar uma entrevista coletiva, proclamar ao mundo: estudei para valer, eu não trapacei. O palácio não permitiu. Nisso, como na maioria das coisas, se atinham ao lema familiar: nunca se queixe, nunca se explique. Especialmente se o queixoso fosse um menino de 18 anos. Assim fui forçado a permanecer calado no meu canto, enquanto os jornais me acusavam de colar e me chamavam de burro diariamente. Por um trabalho de artes. Droga, como alguém cola num trabalho de artes? Esse foi o início oficial do temido título, Príncipe Lerdo. Assim como fora selecionado como Conrado, sem ser consultado nem dar meu consentimento, era agora destacado para esse papel. A diferença era que Muito Barulho por Nada fora encenada por 3 noites. Esse papel tinha toda a pinta de algo que ficaria para a vida inteira. O príncipe Harry? Ah, é, não é nenhum Einstein. Precisou colar para passar numa prova qualquer. Foi o que li. Procurei papai para falar sobre isso. Eu beirava o desespero. Sua resposta foi a mesma de sempre. Menino querido, não leia. Eu nunca lia. Lia tudo mais de Shakespeare e artigos científicos sobre mudança climática, mas nunca as notícias. Mas assistia a BBT, embora muitas vezes acabasse atirando o controle na TV. O problema era que todos os demais as liam.
Todos em minha família afirmavam que não, como papai, mas mesmo enquanto diziam isso na sua cara, os funcionários de Libré estavam para cima e para baixo ao redor deles, oferecendo um leque de jornais britânicos sobre bandejas de prata, tão ordenados quanto os scones e as torradinhas com geleia. A fazenda se chamava Tuulumbila. Seus donos eram os Hill. Noel e Anne tinham sido amigos de mamãe. Anne era colega de apartamento dela quando mamãe começou a sair com papai. Marco me ajudou a localizá-los e de algum modo os convenceu a permitir que eu ajudasse como seu Jack Rule, não remunerado durante o verão. Os Hill tinham 3 filhos, Nick, Eustie e George. O mais velho, George, era exatamente da minha idade, embora parecesse mais velho, talvez devido aos muitos anos de labuta sob o escaldante sol australiano. Quando cheguei, soube que George seria meu mentor, meu chefe, meu orientador pedagógico, por assim dizer. Mas Tulumbila era bem diferente de Eton. Na verdade, era bem diferente de qualquer lugar em que eu estivera. Eu vinha de um lugar verde. A fazenda dos Hill era uma ode ao marrom. Eu vinha de um lugar onde todos os movimentos eram monitorados, catalogados e submetidos a julgamento. A fazenda dos Hill era tão vasta e remota que ninguém me via durante a maior parte do dia, a não ser George e o ocasional Wallaby. Acima de tudo, eu vinha de um lugar temperado, chuvoso, frio. A fazenda dos Hill era quente. Eu não sabia muito bem se era capaz de suportar um calor daquele tipo. O Outback australiano tinha um clima que eu não compreendia e que meu corpo parecia incapaz de aceitar. Como papai, eu definhava a mera menção do calor. Como esperar que lidasse com um forno dentro de um alto-forno, dentro de um reator nuclear construído no topo de um vulcão ativo? Um ambiente hostil para mim, pior para meus guarda-costas. Coitados, que tarefa receberam! Além do mais, suas acomodações eram para lá de espartanas, uma construção nos limites da fazenda. Eu raramente os via e muitas vezes os imaginava ali, sentados em roupas de baixo diante de um ruidoso ventilador elétrico, irritados, trabalhando em seus currículos. Os Hill me alojaram na casa principal, um pequeno bangalô agradável de tábuas brancas, os degraus de madeira conduzindo a uma ampla varanda, a uma porta da frente que guinchava como um gatilho sempre que era aberta e batia como um estardalhaço sempre que você a soltava. A porta tinha uma tela para afastar os mosquitos, que eram grandes como pássaros. Naquela primeira noite, sentado diante do jantar, eu não escutava outra coisa além do tamborilar ritmado dos insetos sugadores de sangue batendo contra a tela. Não havia muito mais a escutar. Estávamos todos um pouco constrangidos, tentando fingir que eu era um Jack Rule, não um príncipe. Tentando fingir que não estávamos pensando em mamãe, que adorava Anne e era igualmente adorada por ela. Anne, claro, queria falar sobre mamãe, mas assim como acontecia com Willie, eu simplesmente não conseguia. De modo que me debruçava sobre a comida e elogiava e pedia para repetir. E ficava mentalmente procurando tópicos anódinos de conversa. Mas não conseguia pensar em nenhum. O calor já prejudicara minhas capacidades cognitivas.
Adormecendo nessas primeiras noites no Outback, eu conjurava a imagem de Marco e indagava ansiosamente: será que foi mesmo uma boa ideia, parceiro? O remédio para todos os males, como sempre, foi o trabalho. Trabalho braçal pesado, exaustivo, incessante, que era o que os Hill tinham a oferecer, e de sobra, e que nunca era o bastante para mim. Quanto mais ralava, menos sofria com o calor, e mais à vontade ficava com a conversa, ou o silêncio, à mesa do jantar. Mas aquilo não era meramente um trabalho. Ser um Jack Rull exigia resistência, sem dúvida, mas também certos dotes. Você tinha de entender com os animais, tinha de aprender a ler o céu e a terra, e além disso, saber montar como um campeão de equitação. Eu viera à Austrália achando que entendia alguma coisa de cavalos, mas os Rio eram unos, nasceram todos numa cela. Noel era o filho de um jogador de polo profissional e ex-treinador de polo de papai. Anne podia acariciar o nariz de um cavalo e dizer o que o animal estava pensando. E George subia na cela com mais facilidade do que a maioria das pessoas deita na cama. Um dia de trabalho típico começava no meio da noite, faltando horas para amanhecer. George e eu saímos tropegamente e cuidávamos das primeiras tarefas, tentando fazer o máximo possível antes de o sol aparecer. Ao raiar da aurora, selávamos os cavalos, galopávamos até os limites dos 16.000 hectares dos rios, o dobro da área de Balmoral, e começávamos a arrebanhar, ou seja, mover o gado para cá e para lá. Também procurávamos indivíduos extraviados durante a noite e os conduzíamos de volta ao rebanho. Ou carregávamos um trailer com algumas cabeças e as transportávamos a outro setor. Era raro eu saber exatamente por que levávamos esses animais de um lado para o outro, mas entendia o ponto principal. Gado precisa de espaço. Eu entendia como se sentiam. Sempre que George e eu encontrávamos um bando de reses extraviadas, uma pequena cabala rebelde de bovinos, era um desafio extraordinário. Era vital mantê-los juntos. Caso se dispersassem, estávamos em maus lençóis. Levaria horas para agrupá-los e o dia seria perdido. Se, digamos, um dos animais reunidos sob um grupo de árvores saísse em disparada, George ou eu teria de ir atrás a toda velocidade. De vez em quando, na perseguição, acontecia de alguém ser arrancado da cela por um galho baixo. Quando voltasse a si, examinaria o corpo para ver se não quebrara nada, se não havia alguma hemorragia, com o cavalo morosamente parado ao lado. O segredo era nunca deixar a perseguição durar demais. Perseguições longas esgotavam o animal, reduziam sua gordura corporal, depreciavam seu valor de mercado. Gordura era dinheiro, e não havia margem para erro com o gado australiano, que antes de mais nada já tem muito pouca gordura. A água era escassa, a relva mais ainda, e o pouco que havia para pastar era geralmente consumido por cangurus, que George e sua família viam como as pessoas veem ratos. Eu sempre me encolhia e ria do modo como George falava com os animais errantes. Eles os repreendia, insultava, amaldiçoava, mostrando sua predileção por uma palavra em particular. Um xingamento que muita gente passa a vida sem nunca usar. George não passava 5 minutos. A maioria se esconde debaixo da mesa quando escutava essa palavra. Mas para George
Ela era o canivete suíço da língua, infinitos usos e aplicações. Além de que suave e quase charmosa proferida por ele, com seu sotaque australiano. Era meramente uma dúzia de palavras no léxico completo de George. Por exemplo, fat era um boi gordo pronto para abater. Steer, um jovem touro que deveria ter sido castrado, mas ainda não fora. O novilho recém-separado da mãe era um winner. A pausa para o cigarro, um smoke. Tucker significava comida. Passei boa parte de 2003 sobre uma cela observando algum winner entre baforadas em um smoke, enquanto sonhava com minha Tucker seguinte. Por vezes complicado, por vezes tedioso. O trabalho de arrebanhar podia ser inesperadamente emotivo. Com as jovens fêmeas era mais fácil. Elas iam para onde fossem tocadas. Mas os novilhos não gostavam de receber ordens e gostavam menos ainda de serem separados da mãe. Eles protestavam, gemiam, às vezes atacavam. Um chifre agitado em sua direção podia arruinar um braço ou uma perna, cortar uma artéria. Mas eu não sentia medo, na verdade, sentia compaixão. E os novilhos pareciam perceber. O único serviço que eu não fazia, o único trabalho duro do qual eu fugia, era cortar colhões. Sempre que George aparecia com a longa lâmina reluzente, eu jogava as mãos para o alto. Não, parceiro, isso não consigo fazer. Você que sabe. No fim do dia, eu tomava uma ducha escaldante, comia um jantar gargantuesco e depois ia sentar com George na varanda, enrolando cigarros, bebendo cerveja gelada. Às vezes, escutávamos seu pequeno CD player, que me fazia pensar no rádio de papai, ou em Enners. Ele e o outro rapaz foram pegar um CD player emprestado. Muitas vezes ficávamos apenas olhando para o horizonte. O terreno era tão plano que dava para ver as tempestades se formando horas antes de chegarem. As primeiras descargas elétricas relampejando ao longe. Conforme os raios incorporavam e se aproximavam, o vento soprava através da casa, agitando as cortinas. Então, os cômodos pulsavam com luz branca. Os primeiros trovões sacudiam a mobília. Finalmente, o dilúvio. George suspirava. Seus pais suspiravam. Chuva era relva. Chuva era gordura. Chuva era dinheiro. Se não chovia, era igualmente uma bênção, porque depois da ventania de uma tempestade, o céu limpo ficava pontilhado de estrelas. Eu apontava para George o que o pessoal em Botsuana apontara para mim. Está vendo aquela brilhante perto da lua? É Vênus. E ali fica Escorpião. O melhor lugar para ver é no hemisfério sul. E ali é a Pleiades. E aquela ali é Sírius, a estrela mais brilhante do céu. E ali é Órion, o caçador. Tudo se resume à caça, não é? Caça e caçadores. Como assim, Harry? Nada, parceiro. Para mim, o mais fascinante sobre as estrelas era sua distância imensa. A luz que você via nascer há centenas de séculos antes. Em outras palavras, ao olhar para uma estrela, estamos olhando para o passado, para um tempo muito anterior a qualquer pessoa que conhecemos ou amamos ter vivido, ou morrido, ou sumido. George e eu normalmente caíamos na cama lá pelas 8h30, com frequência exausto demais para tirar a roupa.
Eu não tinha mais medo do escuro, ansiava por ele. Dormia como um morto, acordava como um renascido, quebrado, mas pronto para mais. Não havia dias de folga. Entre o trabalho implacável, o calor implacável, o gado implacável, eu me sentia sendo desbastado. 1 quilo mais leve a cada manhã, algumas dezenas de palavras mais calado. Até meu sotaque britânico foi sendo aparado. Depois de 6 semanas, eu soava bem diferente de Willie e papai. Soava mais como o George. E também me vestia um pouco como ele. Passei a usar um amarrotado chapéu de cowboy, como o seu. Andava com um de seus velhos chicotes de couro. Finalmente, para acompanhar esse novo Harry, ganhei um novo nome, Spike. Aconteceu assim. Meu cabelo nunca mais fora o mesmo depois de eu deixar que meus colegas em Eton o raspassem. Alguns tufos ficavam de pé, como o capim no verão, outros achatados como feno com laque. George costumava apontar minha cabeça e dizer: "Parece que você acordou agora." Mas, em uma viagem a Sydney para assistir à Copa do Mundo de Rugby, fiz uma aparição oficial no zoológico de Taronga e me pediram que posasse para uma foto com uma criatura chamada equidna, um cruzamento entre o ouriço e o tamanduá. Seu pelo era coberto por espinhos, por isso os cuidadores o batizaram de Spike. Parecia, como diria George, que ele acabara de acordar. Ou, mais precisamente, parecia comigo. Parecia muito comigo. E quando George viu minha foto posando com Spike, exclamou: "Ras, os espinhos desse bicho parecem seu cabelo." Depois disso, nunca mais me chamou de outra coisa além de Spike. E meus guarda-costas também foram na onda. Na verdade, passaram a usar Spike como meu codinome no rádio. Alguns até mandaram fazer camisetas para vestir quando trabalhavam na minha segurança. Spike 2003. Não demorou para meus amigos na Inglaterra ficarem sabendo do meu novo apelido e o adotarem. Virei Spike, quando não era Ras, ou Baz, ou Príncipe Jack Rue, ou Harold, ou Menino Querido, ou Magricela, como fora apelidado por alguns na equipe do palácio. Minha identidade sempre fora problemática, mas com meia dúzia de nomes formais e uma dúzia de apelidos. Estava se transformando num labirinto de espelhos. Em geral, eu não me importava em ser chamado por esses nomes. Normalmente pensava: tanto faz quem eu seja, contanto que seja alguém novo. Tudo menos o príncipe Harry. Mas então um pacote oficial chegou de Londres, do palácio, e meu antigo eu, minha antiga vida, a vida da realeza, voltava com tudo. O pacote quase sempre vinha com a correspondência normal, embora às vezes estivesse debaixo do braço de um novo guarda-costa. Havia uma constante troca da segurança, a cada 2 semanas, para manter os homens descansados e permitir que vissem suas famílias. Dentro do pacote costumavam estar cartas de papai e papelada de escritório, além de alguns relatórios sobre obras de caridade com as quais eu estava envolvido. Tudo carimbado. ATT, Sua Alteza Real, o Príncipe Henry de Gales. Um dia, o pacote continha uma série de memorandos da equipe de comunicação do palácio sobre um assunto delicado. O ex-mordomo de mamãe publicara memórias reveladoras que, na verdade, não revelavam nada.
não passava de sua versão hipócrita e autocentrada dos eventos. Minha mãe, certa vez, chamara esse mordomo de caro amigo, confiara implicitamente nele. Nós também. Agora isso. Ele procurava lucrar com o sumiço dela. Meu sangue ferveu. Quis voltar imediatamente, confrontá-lo. Liguei para papai. Anunciei que iria pegar um avião. Tenho certeza de que essa foi a única conversa que tivemos enquanto permaneci na Austrália. Ele, e depois num telefonema separado, Willie, me convenceu a não ir. A única coisa que podíamos fazer, disseram ambos, era divulgar uma nota conjunta de repúdio. E foi o que fizemos. Ou eles. Eu não tive nada a ver com o texto. Pessoalmente, teria ido mais fundo, pegado mais pesado. Em tom comedido, denunciava a traição do mordomo e exigia publicamente um encontro para descobrir seus motivos e investigar suas assim chamadas revelações. O mordomo nos respondeu publicamente, afirmando que o encontro era bem-vindo, mas não para qualquer propósito construtivo. Ele prometeu a um jornal: adoraria lhes dizer umas poucas e boas. Ele queria dizer umas poucas e boas para nós? Eu não via a hora desse encontro. Contava os dias. Claro que não aconteceu. Nunca descobri por quê. Concluí que fora cancelado pelo palácio. Disse a mim mesmo: que pena. Pensei naquele homem como o único Stuart extraviado que escapou naquele verão.